arquidioceses se pronunciam sobre o Centro Dom Bosco e as suas declarações públicas em relação ao catecismo da Igreja Católica. Fica comigo até o final do vídeo para você entender o que está acontecendo e também saber qual foi o posicionamento delas, tá bom? Não esqueça que todos os comentários devem seguir essas regrinhas aqui, filho amado de Deus. Não esqueça também de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e dar o meu joinha neste vídeo. Lembrando, tem um botão de hypar aqui, pode clicar nele, porque ajuda bastante o canal a crescer. Bora para o vídeo, bora para o vídeo. A Arquidiocese do Rio de Janeiro se pronunciou. Vamos ler aqui o que foi que eles falaram. Aqui, logo no início, o povo já vai causar, porque Comissão Arquidiocesana para aplicação do motu próprio Traditionis Custodes, que é aquele que trouxe restrições, né? Porque não é qualquer um que pode realizar o rito, famoso rito tridentino tradicional, tá? Sempre com autorização aí da Arquidiocese e até mesmo da Santa Sé, resumidamente. O pessoal já vai criar caso com isso daqui. Outro ponto aqui é que eles vão esclarecer, né? Então, o delegado episcopal para a atenção pastoral dos grupos fiéis que celebram o rito romano, segundo o missal anterior à reforma de 1970, ou seja, missa do rito tradicional da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, cumpre-me prestar alguns esclarecimentos acerca de recentes declarações públicas da Associação Civil Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, Doravante Centro Dom Bosco. E aí, em primeiro lugar, deve-se esclarecer que, embora seja uma sede civil e se localize na cidade do Rio de Janeiro, o Centro Dom Bosco não possui qualquer vínculo ou reconhecimento eclesial na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os seus estatutos jamais foram apresentados para reconhecimento ou aprovação às autoridades eclesiais competentes locais, configurando-se como mera associação constituída segundo o direito civil brasileiro, mas sem qualquer status canônico oficial. Então, dessa forma, a sua atuação se dá de forma independente e separada em relação às diretrizes e decisões da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, o que é bom nós pontuarmos aqui nesse primeiro parágrafo? O Centro Dom Bosco, ele faz parte apenas de um grupo de pessoas civis, não tem essa ligação eclesial, como, por exemplo, Canção Nova, que tem reconhecimento, Renovação Carismática, Shalom e tantos outros grupos que têm este vínculo com a Arquidiocese, ou seja, eles têm ali uma autoridade eclesial responsável por eles, que assiste tudo aquilo que eles estão fazendo. Neste caso aqui, não. Por quê? Porque eles estão dentro apenas de uma sede civil, nunca pediram reconhecimento, nada, enfim. Ah, Ju, quer dizer que eles não podem dar opinião deles? Pode dar opinião, mas de que não tem nenhuma ligação com a Arquidiocese, não tem esse poder que muitos estão dando, essa autoridade que eles estão dando para o Centro Dom Bosco, tá? Em segundo lugar, eles afirmam aí que o Centro Dom Bosco tem divulgado nas mídias sociais a realização na Expo Mag, lá na Cidade Nova do Rio de Janeiro, dia 23 e 24 de agosto, o 8º Fórum Nacional da Liga Cristo Rei, que é conhecida aqui pela internet, né? A ser promovido pela primeira vez com o Centro Dom Bosco colocando-se publicamente sob a direção espiritual da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e os sacerdotes pertencentes a elas ou pertencentes às suas comunidades amigas. Então, o que aqui tá querendo dizer? O Centro Dom Bosco realiza aí, né, um evento, mas neste ano é a primeira vez que eles estão se colocando na sombra aí, na proteção da fraternidade. Ou seja, eles estão com um diretor espiritual. Lembrando que o Centro Dom Bosco já trouxe aí lives e tem sido muito próximo do Padre François e o Padre Wander. Padre Wander que está com a sua questão ali muito delicada em relação ao seu sacerdócio por conta dessas questões envolvendo a fraternidade sacerdotal e este caminho que ele está tomando, tá bom? Antigamente, antes dessa polêmica toda, o Centro Dom Bosco, ele sempre se posicionou com algumas questões que lembravam muito a fraternidade, mas não era de forma tão explícita quanto foi agora e quanto tem sido desde essas divulgações aí com os padres. E aqui neste parágrafo, o Monsenhor André Sampaio, né, que é responsável por esse esclarecimento, ele vem falar sobre a situação da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que é essa que o Centro Dom Bosco está se filiando. Então, o que diz aqui? Que eles ostentam sérias oposições em matéria de obediência à autoridade de todos os papas exercidas desde o Concílio Vaticano II, bem como as oposições às próprias diretrizes do mesmo
mesmo concílio. O seu fundador, arcebispo francês Marcel François Joseph Marie Lefebvre, que morreu em 91, faleceu na condição publicamente excomungado. Não, ele não foi retirado, não lhe foi retirado a excomunhão, por ato considerado pela Santa Sé como cismático de ordenar 4 bispos sem mandato pontifício no ano de 1988. O que tem muita confusão aí é porque a Santa Sé, na época de Bento XVI, reconsiderou a questão desses bispos. Então, eles voltaram aí. Todavia, entretanto, a excomunhão do Marcel Lefebvre não foi retirada da Santa Igreja, tá? Da Santa Sé. Então, sim, ele continua excomungado, você aceitando ou não. Voltando, né? Então, houve aqui a explicação da fraternidade, agora voltando à questão do Centro Dom Bosco. Como resultado de seguir tais oposições da fraternidade, o Centro Dom Bosco, inclusive, publicou recentemente uma tradução da obra do autor inglês Michel Reines, denominado Os Erros do Catecismo Moderno, em que são expostas críticas indevidas ao atual catecismo da Igreja Católica, justamente em pontos em que este último consagra as decisões e diretrizes assumidas pela Igreja Católica por ocasião do Concílio Vaticano II, que é o mais recente concílio ecumênico bimilenar da história da Igreja. Recorda-se que o atual catecismo foi aprovado em 92, teve sua publicação ordenada por Sua Santidade São João Paulo II, expressamente em virtude da sua autoridade apostólica na Constituição Apostólica Fidei Depositum. Já comentei nele nos outros vídeos, né? E aqui eles estão ressaltando que na edição original em inglês, que é esse aqui do Michel Reines, o prefácio da obra foi escrito pelo arcebispo italiano Carlo Maria Vigano, também excomungado pela Santa Sé desde julho de 2024 por suas opiniões gravemente problemáticas, considerado culpado do delito canônico de cisma por sua recusa pública de reconhecer e submeter-se ao sumo pontífice, de manter a comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos e de aceitar a legitimidade e autoridade magisterial do Concílio Ecumênico Vaticano II. Tais seríssimas divergências em matéria doutrinária resultam no campo da disciplina eclesiástica, na atual ausência da posição canônica legítima da fraternidade na Igreja Católica, encontrando-se em situação gravemente irregular. Ou seja, eles não têm ainda uma posição relacionada a toda a disciplina, sua posição canônica, tá? Diante desses novos tempos. Então, eles continuam de forma irregular. Existe, sim, uma tentativa da Santa Sé de conversar com a fraternidade, trazer eles, fazer aquela questão da unidade, né, da igreja, mas ainda não teve nenhuma conclusão, então a situação continua irregular, tá? Você gostando ou não, ela continua irregular. Assim, enquanto a referida fraternidade não tiver uma posição canônica legítima na igreja, também os seus ministros não exercem ministérios legítimos na igreja. Em razão de tudo isso que foi exposto, né? Os fiéis católicos devem abster-se de participar das atividades promovidas por tal fraternidade ou por ações jurídica ou espiritualmente a ela vinculadas, como é o caso agora do Centro Dom Bosco, que auto se declarou sob a direção da fraternidade e de ministros que ela pertence ou comunidades amigas. Como delegado episcopal para a atenção pastoral dos grupos de fiéis que celebram o rito romano segundo o missal anterior à reforma de 1970, reitero que os fiéis vinculados a tal rito têm à disposição na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro templos designados para celebração de forma estável sob guia segura dos sacerdotes legitimamente autorizados para esse fim, que estão em situação canônica plenamente regular e que poderão também ofertar a formação doutrinal e espiritual devida. Esses devem ser os sacerdotes procurados pelos fiéis para o atendimento pastoral em tal rito. Aqui ele traz, Monsenhor, o lema do Papa Leão XIV, in nolo uno que é nele que é um, sejamos também nós unos. E busquemos conservar entre nós a comunhão da Igreja de Deus, a exemplo da Santíssima Trindade, comunidade divina de amor e união. Rio de Janeiro, 15 de junho, Monsenhor André Sampaio de Oliveira. Bom, então esse daí é o pronunciamento da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Só lembrando que eles disponibilizaram agora no domingo e agora tá pegando uma força em questão dos seus esclarecimentos. Além da Arquidiocese do Rio de Janeiro, como eu falei, também tem a Arquidiocese de Brasília, que compartilhou aí a nota da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro sobre essas questões. E o que eles falaram? A comunhão com a igreja é fundamento da fé católica. Permaneçamos unidos ao Santo Padre e aos legítimos pastores na fidelidade ao magistério e à tradição viva
da igreja. Só um detalhe aqui, um ponto importante. Quem fazia parte da Arquidiocese de Brasília foi o padre François, que hoje está fazendo parte aí da questão da fraternidade e também já fez lives com o Centro Dom Bosco, tá? Então, para eles também foi muito importante essa questão da nota, porque houve algumas confusões lá. Depois da nota de esclarecimento, o Centro Dom Bosco desativou os comentários, pelo menos até essa publicação aqui. Por quê? O pessoal viu a nota de esclarecimento e começou a ir nos comentários e falar para eles, viu como vocês estão errados, nananana. Claro, alguns acabam, né, se excedendo lá no momento de raiva. O pessoal ainda tá indo lá, ó. Inclusive, vieram até falar aqui, ó, agora eles bloquearam os comentários depois da carta da Arquidiocese, são piores que adolescentes. E aí o pessoal tá falando, olha, vocês gritam tradição, mas vocês não estão honrando, estão parecendo como Lutero, bloquearam o comentário das postagens, sentiram a pressão. Então, até o momento, né, eles estão com os comentários aí bloqueados. É claro, eles vão vir se pronunciar ou não se pronunciarão e vão fingir que nada aconteceu em relação à nota da Arquidiocese. É importante a gente falar aqui, essa polêmica tomou uma proporção, como eu falei, teve as postagens do padre José Eduardo, aí, depois disso, que o padre José Eduardo, sim, trouxe argumentos, e ótimos argumentos históricos, inclusive, sobre o catecismo da Igreja Católica, e que não foi aceito pelo Centro Dom Bosco, né, eles até mencionaram que, ninguém consegue argumentar com a gente, só ficam atacando, enfim, mas ninguém lê o livro, não dá pra eles argumentarem. Depois que o padre José Eduardo fez as postagens, houve outras, além daqueles vídeos que eu fiz, o Centro Dom Bosco trouxe essa questão aqui nos stories deles. Olha só, eles marcaram o bispo da diocese do padre José Eduardo, dizendo o seguinte: o seu padre, Dom Frei Bosco, o seu padre que antes organizava influenciadores contra a teologia da libertação, olha só que interessante. No teor aqui que foi dito, é como se fosse errado você ir contra a teologia da libertação, mas tudo bem, né? Agora está atacando os grupos que defendem o magistério da igreja. O seu padre estaria dividindo a igreja? Vamos, primeiro ponto aqui, além esse da teologia da libertação. Quem está atacando o magistério da igreja não foi o padre José Eduardo, porque o magistério da igreja é o Santo Padre, não só o atual Papa Leão XIV, mas também São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, São João Paulo II que promulgou o catecismo da Igreja Católica. Aliás, muitos que estão lendo ou que acompanham tanto a Fraternidade quanto o Centro Dom Bosco têm chamado a Igreja Católica de igreja conciliar, não é nem igreja, seita conciliar. Ou seja, quem está atacando o magistério da Igreja Católica não são as pessoas que estão a favor do catecismo, mas sim aquelas que estão contra a questão do catecismo. Até porque tem pego muitas informações, principalmente na divulgação desse livro aí, trechos sobre ecumenismo, diálogo interreligioso totalmente desvirtuado. São dois pontos dentro da igreja que já são difíceis de se compreender e de se viver, porque tem gente que ou vai para um lado ou vai para o outro, ou é extremo de um ou é extremo do outro. A igreja sempre tenta mostrar, luta para mostrar como se deve viver, mas as pessoas continuam teimosas. E aí pegaram lá trechos do 818, 841, que é o que mais o pessoal trouxe nos comentários, e de forma bem ignorante, bem fora do contexto, e deturpando. E aí fazem com que as pessoas acusem a igreja de ser modernista, de ser apoiadores de comunismo, seita conciliar e tantas outras coisas. Então, este livro e toda essa polêmica só veio trazer uma questão, de que não é esse grupo que está defendendo o magistério da igreja, muito menos a tradição, porque a tradição também reconhece o Concílio Vaticano II, também reconhece o catecismo da Igreja Católica, também reconhece São João Paulo II e o Bento XVI e Papa Francisco. Então, além desses pontos que eu trouxe, um outro ponto também que eu quero trazer é de que algumas questões que foram trazidas nessa polêmica demonstraram uma questão muito séria, de que nós não estamos sabendo nem ler um documento. Por quê? O pessoal tá falando, você tem que ler o Catecismo Romano, você tem que ler São Pio X, porque lá tá mais conciso, lá tá mais direto. Aí a gente vem pra um livrinho que é mais grosso, né, que é esse daqui, o Catecismo da Igreja Católica, e aí as pessoas não entendem. Então, assim, sabe o que demonstra que nós católicos somos? Porque isso tá aparecendo para outras pessoas, de que nós somos burros e ignorantes. Porque a gente só precisa ter um livrinho com perguntas e respostas para entender. Porque um livro desse tamanho aqui, que tem referências de documentos, referências de encíclicas, de bulas, de doutores da igreja, de papas, não vale de nada.
porque eu pego só um trecho aqui, faço dele o que eu bem quero, transformo do jeito que eu quero. Então esse é o primeiro ponto aqui. E parece que a gente é besta, a gente tem que ter uma coisa simples para poder entender algo que é tão rico. E a Igreja Católica é muito rica e isso daqui prova exatamente isso. E mais uma coisa, que acho que foi o único ponto do Centro Dom Bosco que eu realmente concordei. Uma das postagens deles, eles falaram assim: você não precisa ler as 900 páginas do Catecismo Amarelinho. Realmente, a gente não precisa só ler. A gente não precisa ler. A gente precisa estudar. E mais do que estudar, viver. E o que tá faltando muito para muitos católicos é a vivência e o estudo. Porque o Catecismo da Igreja Católica não é um livrinho para você pegar lá, ó, e ficar só lendo, não. Para você estudar. Por isso tem inúmeras referências aqui. Tem um monte de texto bíblico, magistério, tradição. Então, realmente, a gente precisa estudar. Não é só ler, não. Gente, não é bonito tudo isso que tá acontecendo, mas talvez, como alguns falaram, foi necessário, porque demorou-se muito pra fazer isso. Eu entendo que a arquidiocese demorou porque precisava de algo mais público deles, como foi feito de forma muito explícita nessas semanas. Mas muitas pessoas já poderiam ter batido, ter debatido, ter pontuado, ter trazido questões que antes geravam confusão, porque agora tem muita gente confusa, tem muita gente perdida. E aí, meio que na cabeça de alguns, o estrago já foi feito. Mas vamos ver aí se agora, com o posicionamento da igreja, que não é perseguição, não é censura, é simplesmente um cuidado. Nós estamos orientando para que vocês não participem, porque isso causa perigo na sua fé. Esse é o posicionamento da arquidiocese. Vamos ver os próximos capítulos, né? Pensei que já ia acabar isso, mas não acabou. E eu sei que vocês estavam querendo esse vídeo e o vídeo está aqui, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Se você também já tá cansado dessa polêmica aí, deixa nos comentários, tá bom? Mas seguindo sempre essas regrinhas aqui, para nós podermos gerar bons frutos mesmo diante de toda essa polêmica e essas questões tristes aí, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o meu sininho e também dar o joinha neste vídeo, tá bom? Então é isso, até a próxima polêmica, até o próximo capítulo dessa novela. Tchau!